A Crítica na TV. Morre em Manaus aposentado de 78 anos suspeito de estar com mal da vaca louca. A despedida de Armando, português, um dos fundadores da Banda da Bica, foi homenageado ao som de marchinhas de carnaval. Você vai ver também os prejuízos da greve dos rodoviários para a construção civil e para o comércio, que decidiu até prorrogar a campanha Liquida Manaus. Amazonino Mendes desembarca na capital, mas não aparece na prefeitura. E ainda, você vai conhecer a história emocionante do campeão olímpico Rogério Sampaio, judoca que conquistou o ouro em Barcelona para homenagear o irmão morto. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Morreu o aposentado de 78 anos, suspeito de estar com mal da vaca louca. A Fundação de Vigilância em Saúde espera o resultado do exame para confirmar a causa da morte. De acordo com a FBS, o aposentado morreu em casa na noite de segunda-feira. Agora, a Fundação vai poder constatar se ele tinha mesmo o mal da vaca louca, diagnóstico que só pode ser feito depois da morte do paciente. Durante a necrópsia, a família autorizou a retirada de um pedaço do encéfalo. A Fundação de Vigilância em Saúde então enviou a amostra para ser analisada em um laboratório de São Paulo. O diagnóstico final deve ficar pronto em 3 semanas. O homem foi internado no Hospital Universitário Getúlio Vargas no ano passado. Ele já não podia mais falar e andar. A equipe do HUGV listou 3 possíveis doenças e entre elas estava o mal da vaca louca. Como ele já estava em estado terminal, foi liberado para ficar em casa com a família. A transmissão da doença ocorre quando uma pessoa come carne de gado contaminada com a proteína priônica. Ela se aloja no cérebro e quando se manifesta ataca as células nervosas e o cérebro fica com aspecto esponjoso. O paciente, aos poucos, acaba perdendo os comandos neurológicos. A proteína pode ficar incubada no corpo por até 5 anos antes de aparecerem os primeiros sintomas. De acordo com o diretor da Fundação de Vigilância em Saúde, outro caso suspeito da doença no estado foi registrado em 2005, mas o exame final mostrou que não se tratava do mal da vaca louca. Nós temos que aprofundar mais essa questão da investigação, até porque esse paciente não tem nenhuma evidência de convivência com criação de gado, né? Um paciente que praticamente toda a sua vida vivenciou aqui na capital, né? Então, e não tem outros casos que a gente possa realmente somar e ter uma definição com relação à forma de ficção. Foi enterrado hoje o português Armando Soares, o dono do tradicional bar do Armando e um dos fundadores da Banda da Bica. Ele sofria de leucemia e morreu ontem por complicações da doença. Uma carreata pelas ruas do centro da cidade acompanhou o cortejo, com parada obrigatória na rua 10 de julho, em frente ao bar do Armando. Um momento de muita emoção para familiares e amigos. Armando brasileiro, figura popular, eu sou mais um biqueiro e vou picar. Muito grave, muito difícil. Lutou muito, nunca bambeou, nunca caiu, nunca... Mas para ele foi uma batalha, mas ele hoje está com Deus, né? Em seguida, o corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, também ao som de marchinhas que embalaram a tradicional Banda da Bica. Armando era uma alegria para nós, certo? Fazia questão que nós ficássemos até mais tarde para acompanhar a Bica logo no início. Eu conheci muitos fundadores da Bica que estão presentes aqui. E é uma tristeza muito grande para nós. E vai fazer falta sim. O Armando é uma pessoa maravilhosa, é um português amazonense. Para nós é o português mais amazonense que eu já conheci. Armando Dias Soares nasceu em Coimbra, Portugal e veio para Manaus aos 17 anos em 1953. A mercearia que ele montou acabou virando um bar que se tornou uma referência cultural e histórica na cidade. Reduto de intelectuais e boêmios e também onde foi instalada a banda independente da Confraria do Armando, a Banda da Bica.
Existe uma corrente que quer que a banda da Bica, que a Bica morra junto com o Armando, deixe de existir. Mas, na minha opinião, como um dos fundadores, um cara apaixonado por esse movimento, é que ela seja tombada como patrimônio cultural da cidade, a exemplo do que foi feito com a banda de Ipanema no Rio, e ela continue. Porque um movimento que congrega mais de 50 mil pessoas durante o carnaval não pode acabar dessa forma. Eu acho até que é uma forma de levar em frente a lembrança do Armando, a alegria do Armando, a democracia que existia no bar do Armando. Armando se considerava mais amazonense do que português e chegou a declarar que não trocava Manaus pela terra natal. E foi com esse mesmo carinho que os manauaras também se despediram dele. Um dia depois da greve dos rodoviários que trouxe o caos para a cidade, o Sinetran disse que vai identificar os líderes do movimento e pedir punição. A informação foi dada hoje à tarde durante uma coletiva. De acordo com o diretor executivo do Sinetran, em nenhum momento os manifestantes apresentaram reivindicações para o órgão. Ele afirmou que o prejuízo causado pela paralisação passou de R$1 milhão. Agora, o foco é achar quem mobilizou a manifestação. O Sinetran vai fornecer ao Tribunal Regional do Trabalho e à Delegacia do Consumidor imagens gravadas por celulares e pelas câmeras de circuito interno das empresas para agilizar a investigação. Aqueles que forem definidos pela lei como responsáveis, que ficar provado categoricamente que eles são os culpados, eles serão punidos. Por conta da greve de ontem, cerca de 500 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados. A paralisação durou aproximadamente 7 horas. 10 mil rodoviários resolveram cruzar os braços para reivindicar direitos trabalhistas, como o pagamento do INSS e do FGTS. As reivindicações foram encaminhadas ao Tribunal Regional do Trabalho no dia 21 de março, segundo mostra o documento apresentado por Josildo Oliveira, ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele é acusado de liderar a greve que paralisou Manaus. Aí vem a discussão, Josildo, foi tu que mandou, eu participei da greve e participarei novamente, se assim for convocado pelos trabalhadores. Nós fomos procurados por eles, pelos trabalhadores, em virtude do sofrimento que a classe vem sofrendo com essa incerteza de direção do sindicato rodoviário. E um dia depois da paralisação, o comércio e a construção civil contabilizam os prejuízos. Os ônibus voltaram às ruas, mas um dia depois da paralisação, os usuários estavam desconfiados. Ontem teve esse atraso, né? Não sei o que aconteceu também. Aí hoje a gente ficou até assim, será que vai ter o mesmo processo de ontem? Esperamos meia hora realmente, entendeu? Tá um caos, né? O nosso transporte, né? Tem que melhorar mais. A gente merece, né? Até porque a gente paga um valor até mais alto, entendeu? Então a gente merecia um pouco de respeito. A Câmara de Dirigentes Lojistas estima uma queda de 30% no faturamento das lojas por causa da greve dos rodoviários. Pelo menos 17 mil funcionários faltaram ao trabalho ou chegaram atrasados, além de muitos clientes terem desistido das compras. Café da manhã, os lanches, os almoços, tudo isso aí perdeu e não tem como recuperar de novo esse fato. Para tentar reverter este quadro, a CDLM vai prorrogar a campanha Liquida Manaus até o dia 16, próxima segunda-feira. O setor de construção civil também teve o trabalho prejudicado por causa da ausência dos operários. Em alguns canteiros de obras foram registradas até 70% de faltas. O que mais se evidenciou durante essa greve foi os serviços programados, como concretagem, forma, recebimento de materiais nas obras, e isso realmente ficou prejudicado. O único setor que não sentiu os efeitos da paralisação foi a indústria, porque as fábricas oferecem transporte especial para os trabalhadores. Realmente parece que hoje todo mundo conseguiu chegar no trabalho a tempo, inclusive os vereadores. Eles fizeram até 2 sessões para compensar a falta de ontem. De manhã não teve votação de projeto. Na verdade, a Câmara virou um palco para longos discursos sobre a paralisação dos rodoviários. Um a um, os vereadores foram à tribuna se defender da acusação de que teriam sido indiferentes à paralisação dos rodoviários. Isso porque ontem, no dia da confusão, a sessão foi cancelada por falta de quórum. O presidente da Câmara anunciou que a sessão seria reposta hoje mesmo, durante a tarde. E aqueles que não vierem vão levar a falta.
Infelizmente, quem não estiver presente, faltou. Além de se defenderem, os vereadores também atacaram. Para a oposição, a ausência do prefeito Amazonino Mendes na cidade foi o que deu brecha para a paralisação dos rodoviários. Eu não sei onde está o prefeito e nem qual é a razão da sua missão fora da cidade. Ele nem sequer ligou para saber da situação. E quem disse isso não sou eu, é o prefeito em exercício, o doutor Lafayette, que lamentavelmente se viu dentro de um turbilhão. O líder do prefeito da casa decidiu acabar com o mistério e revelou a agenda do prefeito nesta viagem, que começou justamente durante o feriadão da Semana Santa. O prefeito viajou a Brasília e São Paulo para buscar recursos, inclusive foi ver a questão do BRT, que é importante, da questão da mobilidade para a cidade de Manaus. O prefeito está em missão oficial. Conversei com o prefeito achou que o ato foi um ato criminoso, um ato que merece repúdio na nossa cidade. Quando ele chegar, está chegando no dia de hoje, vai tomar as providências para que isso não ocorra mais e punir de maneira exemplar essas pessoas que proporcionaram esse ato ontem na nossa cidade. Os vereadores também querem entender o que aconteceu para poder cobrar possíveis punições. Ademar Bandeira quer ouvir o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Se realmente não tem participação, que venha, através do requerimento que nós estamos protocolando nessa casa, para que ele venha se justificar e dar uma resposta à sociedade. O vereador Jaildo dos Rodoviários recebeu a pauta de reivindicação da categoria. Ele promete agir para evitar prejuízos, tanto para os rodoviários quanto para a população. Através da Comissão de Transporte, nós vamos formular um documento, um requerimento, levando para o Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, para que ele dê uma resposta o mais rápido possível, para que a sociedade não seja penalizada. E o prefeito Amazonino Mendes desembarcou hoje ao meio-dia em Manaus. Mas, segundo a assessoria, ele não foi para a prefeitura, e sim para casa. Ainda no aeroporto, Amazonino confirmou que estava em São Paulo, mas não falou que estava resolvendo nada sobre o BRT, como disse aí o vereador Leonel Feitosa. Veja só o que o prefeito falou. Todos os dias eu atendo uma infinidade de pessoas, né, que seccionam o trabalho. Às vezes isso cansa. Aí você tem que dar Aí eu sempre faço o último agradável. Quando eu vou para São Paulo, eu procuro conversar lá, me relacionar melhor, né? Eu, por exemplo, estava de longe vendo tudo o negócio da greve, me informando, dando direções e tal. O ministro Arnaldo Versiani, do TSE, acaba de conceder uma medida cautelar que determina o retorno do prefeito do município de Tapauá, Elivaldo Herculino. Ele foi eleito em 2008, mas não chegou a cumprir nenhum ano de mandato, pois foi preso acusado de uma série de crimes. O vice também foi afastado. O presidente da Câmara, Carlos Gonçalves, foi quem assumiu o cargo. Ele também chegou a ser preso no ano passado, acusado de tráfico de drogas. Mas é justamente o Gonçalves quem está à frente da prefeitura neste momento lá em Tapauá. Herculino espera agora a publicação oficial dessa decisão para assumir o cargo. E no município de Borba, 2 vereadoras protagonizaram um quebra-quebra que foi difícil de controlar. As imagens da TV Câmara de Borba mostram que a confusão começou durante o discurso da vereadora Elizabeth Maciel. Ela criticou a parlamentar Yolanda Andrade por não prestar contas na época em que foi presidente da casa. Yolanda se irrita e as duas partem para as vias de fato. Uma das vereadoras tenta usar os tamancos como arma, mas é contida pelos colegas. O caso foi registrado na delegacia do município. Foi assinado hoje um acordo entre a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal de Contas do Estado para a troca de informações sobre os gestores que tiveram as contas rejeitadas nos últimos 5 anos. Isso vai ajudar na aplicação da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de quem está irregular com a prestação de contas no TCE. As informações vão ser repassadas aos promotores eleitorais responsáveis em apresentar as impugnações no caso de algum ex-gestor ser considerado inelegível.
E o deputado estadual Wilson Lisboa, do PCdoB, que teve o mandato cassado ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral, passou a tarde trabalhando na defesa que vai apresentar ao TRE. Mas, pela manhã, ele ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar que não usou o Caixa 2 durante a campanha política. Sobre a conduta. O deputado só apareceu na Assembleia Legislativa para fazer um discurso de defesa. Para que não haja distorções, nós tivemos o cuidado de escrever algumas coisas, eu escrevi de próprio punho, e as lerei aqui, tentando explicar os equívocos, porque lá estava na hora do meu julgamento. Depois reinou a lei do silêncio. Alguns parlamentares saíram do plenário, até a cadeira de Lisboa ficou vazia. Apenas Marcelo Ramos, ex-colega de partido, comentou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Esse é um debate que não tem que ser travado dentro da Assembleia Legislativa. Esse é um debate judicial. O deputado não tem que reclamar na tribuna, ele tem que recorrer. De acordo com a assessoria de Wilson Lisboa, a ausência dele foi justamente para preparar a defesa que vai apresentar ao TRE. Lisboa foi acusado de fazer Caixa 2 e falsificar documentos nas eleições em 2010. Entre os gastos de campanha não comprovados estão viagens que o deputado teria feito para municípios do interior. O deputado só perde o mandato depois do julgamento da defesa que ele vai apresentar ao tribunal. Caso a cassação seja mantida, quem deve assumir a vaga é José Lobo, também do PCdoB. Outro assunto discutido entre os deputados foi o fim de benefícios financeiros que eles recebem. Alguns falaram em acabar com o pagamento das diárias. E o presidente da casa se mostrou favorável ao fim do auxílio paletó. A proposta de acabar com o auxílio paletó está emperrada nas comissões há 7 meses e é criticada pela maioria na casa. O projeto prevê que os 24 deputados estaduais deixem de receber 2 vezes por ano a verba de R$20 mil. Em tese, utilizada para melhorar o guarda-roupas dos parlamentares. No mês passado, em entrevista ao jornal A Crítica, o presidente da casa reforçou que o auxílio paletó é um direito dos deputados. Mas hoje parece que mudou de ideia e decidiu apoiar o projeto. É uma opinião pessoal, né, em virtude de outros estados já assim terem feito. O Senado da República já passou na comissão para a extinção também. E nós temos um parâmetro muito grande com o Congresso Nacional. O posicionamento de Ricardo Nicolau causou estranheza em alguns deputados, mas o autor do projeto acredita que agora o texto tem mais chances de ser aprovado. Eu acho que o presidente apoiando e outros parlamentares, tendo, portanto, uma maioria, isso faz com que a gente possa dar esse passo decisivo de ajudar a mudar a realidade e a imagem que o parlamento tem. Portanto, acabando com esse privilégio inadequado. E uma nova proposta surgiu hoje aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. O fim do pagamento das diárias para os deputados que se ausentam de Manaus. Só para você ter uma ideia, um deputado estadual que faz parte da mesa diretora recebe R$ 635 por dia cada vez que ele sai de Manaus para um município do interior. Quando a viagem é para fora do Amazonas, este valor sobe para R$ 953. Coincidência ou não, o autor desta proposta é o principal concorrente de Nicolau à vaga de presidente da Assembleia no ano que vem. Marcos Rota diz que em 14 anos de mandato nunca recebeu diárias e não teme que o projeto seja visto como uma forma de autopromoção. O presidente já se posicionou contrário à extinção das diárias, né? Então vejam que nós somos uma casa plural, né? Todo mundo tem o seu posicionamento, tem o seu ponto de vista e eu acho importante, inclusive, que esses posicionamentos, esses pontos de vista sejam tratados dessa forma, né? No plenário da Assembleia, não em reuniões secretas, tratando dessas questões. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui e olha só, se você pegar os R$40 mil pagos de auxílio paletó todos os anos e multiplicar pelo número de deputados estaduais, em 4 anos, isso representa um gasto de R$3.840.000. Será mesmo que os nossos parlamentares precisam desse dinheiro aí só para comprar roupa? Bom, agora vamos falar de futebol. A estreia de Aderbal Lana no Nacional foi com derrota. O time perdeu por 1-0 do Nacional.
Em Manacapuru, o Princesa venceu o CDC Manicoré por 2-0. Amanhã, o Rio Negro enfrenta o Holanda no estádio da Colina, aqui em Manaus, às 3h30 da tarde. O jogo do Penarol e de Iranduba desta rodada não vai acontecer amanhã, pois o Penarol enfrenta hoje à noite, lá no SESI, o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. A partida começa às 7h30 da noite. E nas Olimpíadas de Barcelona, o Brasil se surpreendeu com o ouro de uma atleta do judô que pouca gente conhecia, Rogério Sampaio. Semanas antes dos Jogos, ele chorou a morte do irmão, também judoca, e o primeiro a conseguir vaga para a Olimpíada. Com essa história de superação, hoje Rogério incentiva a descoberta de novos talentos. Santos, litoral paulista, cidade conhecida pelas praias, pelo porto e a cidade natal de um dos maiores judocas brasileiros. Rogério Sampaio guarda com carinho as duas principais medalhas da carreira. A primeira de bronze, quando ele ainda era criança, e a das Olimpíadas de Barcelona, o 8º ouro olímpico conquistado por um brasileiro na história dos Jogos. Você ser um atleta olímpico já lhe transforma numa referência para a sociedade, para o local onde você mora, né? Então você sempre tem que estar preocupado com as suas atitudes, com os seus atos. Eu assumi essa responsabilidade como consequência de ser um atleta olímpico e de ser um medalhista olímpico, um campeão olímpico. O primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha de ouro olímpica foi Aurélio Miguel, nos Jogos de 88 em Seul. Em 1992, Ricardo, irmão de Rogério, conquistou a vaga para Barcelona, mas morreu antes dos Jogos. Em meio à dor pela perda, Rogério treinou e conquistou a vaga deixada pelo irmão. Na Espanha, ele venceu todos os adversários por ipom, a maior pontuação do judô. E naquele ano, foi eleito o melhor judoca do mundo. A história de Rogério é um dos maiores exemplos de superação no esporte brasileiro, utilizado inclusive por empresas que querem motivar os funcionários. 20 anos depois do ouro olímpico, o judô continua mais vivo do que nunca aqui em Santos. O judoca Rogério Sampaio é um dos incentivadores de um projeto que molda novos talentos e permite que mais de 1000 crianças tenham contato direto com o esporte. As aulas são gratuitas e voltadas para quem não pode pagar uma academia. Treinar sob os olhos do campeão faz toda a diferença para esses pequenos lutadores. Sim, eu desejo ser campeã, um dia que nem o Rogério Sampaio. Ela aprende com o judô o respeito mútuo, a hierarquia e a formação para a vida deles, né? A gente tenta formar um bom atleta, não para nível olímpico, mas sim para nível da vida. Até agora, 10 judocas garantiram vagas para Londres. Rogério sabe que o tempo dele já passou, mas fica feliz por ajudar a incentivar o esporte. Segundo ele, é a maneira de perpetuar o brilho do ouro olímpico. Alegria extrema, né? Ver que várias crianças, assim como eu, se incentivam pela prática no judô, escolhem o judô como um caminho de vida. Eu fico extremamente feliz e torço para que, quem sabe, algumas delas possam ter algumas das alegrias que eu tive, né? Você quer dar a volta por cima. Bom, mas amanhã, às 6 da manhã, para os ouvintes da Nova Crítica FM, tem um bate-papo com a nossa equipe que vai cobrir os jogos lá em Londres. No Jornal Impresso e no Ponto Crítico, você confere uma entrevista exclusiva com Oscar Schmidt, o maior ícone do basquete brasileiro. E essa edição do A Crítica na TV termina aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã. Até lá.